É isso aí. Acabou o carnaval com muita alegria. Foi muito bom mesmo, de verdade, né? Como que foi esse nosso carnaval aí? Pelo menos pra mim foi maravilhoso. Eu consegui de forma incrível aí descansar muito bem. E eu quero saber também aqui de você como que foi aí o seu carnaval, como foi esse momento aí de descanso. Você aproveitou junto com a sua família? Foi realmente pular o carnaval, aproveitar como um fulião? Resumindo, agora a nossa vida está de volta ao momento onde a gente pode proporcionar o melhor para cada um dos nossos clientes, cada um dos nossos amigos. E eu quero, claro, né, que você convide o máximo de pessoas para estar aqui. Olha aí quem está aí conosco aí, Auto Show Experience. O Brenão aí fez um convite absurdo para que a gente esteja lá na Paraíba juntamente com ele. E claro, né, a gente vai trazer um conteúdo incrível, eu e diversos outros palestrantes com muita experiência aí no mercado, e vai ser bom de verdade. E eu quero te lembrar exatamente essa data, dia 21, 22 e 23, tá? Anota aí, ó, Agrocar Veículos, já anota aí, 21, 22, 23, estamos juntos lá na Paraíba para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais e, claro, né, mudar esse mercado nosso aí para muito melhor e principalmente alcançar lucro e liberdade todos os dias. Que tem muita gente achando que vai ter liberdade sem lucro, mas isso não acontece. E aqui, juntamente comigo, eu utilizo, né, do meu formato, da maneira, minha metodologia, por 3 pilares para você alcançar isso. Olha o... Deixa eu até gravar aqui, ó. Ver se eu consigo fixar o comentário do homem aqui, ó, pra gente estar junto. Olha a Damares aí. Bom dia, Damares. Que alegria estar com você aqui. Quanto tempo? Nos encontramos aí em dezembro, agora vamos encontrar em abril novamente, hein? Não corre e não foge da gente, não. Quero você com a gente lá. Vou tentar deixar aí de forma fixada aí, 21, 22 e 23 de abril estaremos juntos na Paraíba. Então, só pra gente lembrar aqui, né, por que vale a pena você ficar nessa live até o final? Que talvez você esteja pensando assim, caraca, Luiz, você colocou no story quais são os meus amigos, quais são os meus inimigos, quem são os meus inimigos e também o que são os meus inimigos. E eu achei interessante que a minha esposa virou pra mim e falou o seguinte, né? Ela falou assim, Luiz, sabe eu sei quem que é o seu maior inimigo? Eu falei, quem que é? E é o tempo. Você queria ter mais tempo e ter mais tempo. Fala, doutor Luiz Gindro, bom dia. Você queria ter mais tempo e não tem o tempo que você acha que deveria ter. Então, na verdade, quando a gente coloca essa situação de tempo, realmente é uma questão de prioridade. E isso é muito bom. Sabe por quê? Nesse momento de feriado, o que você mais aprende é como o tempo é longo e como Deus é maravilhoso conosco ao ponto de nos dar a possibilidade de determinar onde iremos investir tempo. Olha só que interessante, se você não está tendo o resultado que você busca em diversas áreas aí da sua vida, é porque você não está colocando tempo e energia nisso. Olha aí o Brenão, olha ó, tempo, a arma mais preciosa. Então, eu pego imagens, né? Eu achei interessante no último treinamento que eu fiz com o meu time. Eu pego imagens de quando eu era mais novo e quando eu iniciei no carro e pego agora. Só que o mais interessante é o quê? Quando você olha o rosto, ele está marcado pelo tempo. As rugas, né? As expressões aí na testa que a gente tem, tudo isso fica visível quando você olha. Só que a ilusão que a gente tem é que esse tempo passa de ano em ano, né? Você compara um aniversário com o outro. E não é isso que acontece. O seu tempo ele está passando e está passando agora, nesse minuto. Para você se tornar, né, aquele Luiz cheio de ruga que está acontecendo agora, no primeiro dia que ele nasceu, isso já estava se encaminhando. No segundo também. Entre um ano e outro, isso também vai acontecendo. Então por que eu estou falando isso aqui pra gente? Porque a gente tem que ter muita clareza de quem é o nosso real inimigo. Porque se a gente não ir contra ele, o tempo vai passar e você vai estar brigando por coisas que são infrutíferas. Então, só para relembrar aqui, dentro do lucro e liberdade, você tem que trabalhar 3 itens muito claros, que é o quê? Primeiro deles, você ser um líder estratégico. Segundo deles, você construir um time altamente produtivo. A Cristilane está aí com a gente, ela já trabalhou comigo, ela pode falar se mudou ou não mudou alguma coisa na vida dela, o contato que ela teve comigo, né? Ela fica bem à vontade para falar se ela quiser. Além disso, além de você ter um time altamente produtivo, você tem que ter uma marca forte. O que faz você vender mais e sem esforço é uma marca forte. Tudo isso você tem dentro junto comigo, entrando dentro da mentoria Lucro e Liberdade. E aí qual que é o mais legal, né?
qual que é o mais interessante? Além de você estar trabalhando as suas habilidades, sabe o que você ganha e leva? De cara, o seu time inteiro trabalhando comigo semanalmente nos Vendedores Imbatíveis. Por quê? Você não tem que ter a primeira coisa para você, antes de ter a liberdade, não é ter o lucro. Então o que você deve fazer? Você entra e o seu time entra, porque o meu objetivo é gerar resultado para você. Você não tem noção de quantas coisas eu já vivi por você. Você não tem ideia de quantas coisas eu passei por você. E a gente às vezes acha que quando a gente estuda ou aprende com outra pessoa que está alguns passos à frente, ou até mesmo alguns metros à frente, a gente acha que é bobeira. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui agora, porque em 2017 eu lembro que eu tinha total certeza e segurança que eu ia quebrar. Você já teve isso aí? Fala aí, escreve pra mim aqui. Escreve aí, assim, ó. Eu tinha... Sabe como parece que as coisas estão remando e estão indo de alguma forma para poder quebrar? Bom dia, doutor Ricardo. Tudo na paz? Já viu quando você está de alguma forma sentindo e percebendo que você vai quebrar? Eu tinha total segurança e ciência disso. Em 2017, foi em junho ou maio mais ou menos, eu já estava percebendo que isso ia acontecer. E aí o que eu fiz? Fui estudar mais. Em um curso que eu fiz, em um treinamento que eu fiz, simplesmente a minha empresa decolou depois disso. E aí você fala assim, mas como assim, Luiz? O que tem a ver uma coisa com a outra? É porque eu tive uma outra perspectiva do mesmo ambiente. Pegou? Eu tive uma outra percepção da mesma coisa. E aí a pergunta que eu te faço, o que é a sua empresa? Escreve aí pra mim. Escreve aqui pra mim nos comentários. O que é pra você a sua empresa? Eu tava atendendo uma pessoa, né, que fez um contato comigo, queria falar exatamente sobre entender melhor aí o lucro e liberdade, inclusive você pode agendar isso comigo. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, isso aqui você sabe como que é, tem empresa, você tá com a bunda na janela, né? Aí eu fiquei assim, como é que é? Não, porque aqui você tem diversas formas e maneiras de se dar mal. Porque as pessoas vêm aqui, podem te processar, se acontece alguma coisa com o seu carro, a pessoa pode descontar. Olha como ele estava dando significado para a empresa dele. Observa isso, olha que loucura. O significado da empresa dele é um trabalho incessante, onde os funcionários são uma carga, e eu já vivi com pessoas que falavam de forma muito simples, né? Como é que o pessoal falava? Funcionário é tudo uma, né? Eles só estão aqui para nos roubar. E aí quando você vai tendo essa perspectiva e se envolve de pessoas que também pensam assim, sabe o que acaba acontecendo? Exatamente o que você acredita. Porque é o quanto você põe a sua força e a sua intencionalidade ali. É o quanto você vem colocando atenção para que aquilo ocorra. Se você acredita isso de maneira forte, vai acontecer. Agora, qual que é o grande lance que eu falei com ele e que eu quero trazer para todo mundo aqui? Eu quero que a partir de hoje, quando você for olhar, falar, conversar e saber sobre a sua empresa, você pense da seguinte maneira: eu sou o dono, responsável, líder e proprietário de uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina de fazer dinheiro. Por quê? Como ali você imprime o dinheiro ele não é o fim. O dinheiro ele é o meio. E se você tem uma máquina que imprime dinheiro, é você quem vai decidir o que vai fazer com ela. Pegaram? Entenderam? Começa a olhar de forma diferente o local de trabalho. Eu lembro uma vez que o pessoal se uniu, né, final do ano, e cada um podia resumir o que era trabalhar na Luiz Intermediações. E aí aquilo me fez tomar um susto, porque diversas pessoas colocaram: trabalhar na Luiz Intermediações é prosperidade, o outro, alegria, confiança, amizade. E quando você vai percebendo isso e vê que o time está engajado dessa maneira, algo muito simples acontece. Os seus clientes percebem isso. Eu quero fazer um exercício com você aqui agora. Entra aí no seu Google Maps, tá? Entra aí, que antigamente era o Google Meu Negócio, e você vai lá para observar quais são as palavras mais repetidas quando alguém faz um depoimento da sua empresa. Você já fez isso? Nunca fez, não? Vai lá então, qualquer coisa você me chama no privado que eu printo para você onde que é isso, tá? Você tem que ser o proprietário da empresa pro Google e você vai abrir e vai ver lá. Sabe o que acontece? As palavras mais repetidas da minha empresa são equipe. Olha que interessante. Os depoimentos, o que a galera mais elogia é o time. Então, é como se fosse um ciclo, né? Na verdade, como se fosse, não, é um ciclo, né? O time, ele inunda e transborda o cliente e o cliente retorna. Só que tem um detalhe. Quem que transborda no time?
Quem que transborda no time? Exatamente o líder estratégico. Ele cuida do time para que o time possa entender até mesmo o que fazer com o seu cliente. Porque se não tiver uma estratégia por trás disso, é um abraço. Então, percebeu como é que é importante você se tornar um líder estratégico? E a partir de agora, eu vou trazer exatamente assim, como você deve ficar até o final e umas sacadas bem boas para você matar e acabar de vez com o maior inimigo do líder. Então, se você é líder, se você é uma pessoa que governa de alguma maneira, você deve ficar com a gente aqui até o final, exatamente por isso, tá? E se você tiver interesse na M2L, que é a mentoria para dono de loja, é só mandar no direct aí, 2L, que eu consigo te retornar, ok? Yasmin Larussa, bom dia! Vamos lá. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui dentro do nosso conteúdo é que a consciência é responsável pelo progresso. Olha só, a consciência é responsável pelo progresso. Então, na hora qual eu me expus, lá em 2017, que eu falei com todo mundo aqui, que eu tinha certeza que eu ia quebrar, no mês seguinte eu fiz um curso e o que aconteceu? Eu não quebrei e, na verdade, a empresa cresceu ainda mais. Do tamanho da empresa, ó, vamos colocar por tamanho, né? De metros quadrados. A empresa em 2017, era uma loja de 400 metros, eu acho. Eram 400 metros quadrados. Bom dia, Dr. Rodrigo Flecha, tudo na paz? Eram 400 metros quadrados. De 400 metros quadrados, passou em 2019, é isso aí. 17, 19. A gente foi para 600, 2020, 3.200, é isso aí. Não é. É 400, 1.200, de 1.200, 3.200, é isso aí. Então, olha que loucura. Passaram-se 2 anos de quando eu tinha certeza que eu ia quebrar para a hora onde a empresa dobrou, né? Triplicou, de 400 para 1.200. Olha que loucura. Então, assim, tudo isso aconteceu porque eu tive uma exposição a uma consciência diferente. E é a consciência que te leva ao progresso. Então, por isso que quando você vai estudando, aprendendo, aplicando e fazendo, você vai notando que existem maneiras diferentes, que não existe só você no planeta. E principalmente, que quando você vai para aprender com alguém, tá? Quando você se expõe a um local, em um ambiente diferente, sabe o que acaba acontecendo? Você acaba se tornando o outro. Eu vou contar para vocês aqui algo interessante. Por isso você deve ter pessoas mais elevadas que você. Eu conheci um cara que era muito engraçado. Ele falava que quem era roqueiro, quem era skatista e quem era torcedor de futebol era vagabundo. A pessoa não prestava, não servia para nada, era uma pessoa à toa, a pessoa não fazia absolutamente nada. Bom dia, doutor Caio. Era uma pessoa que assim era simplesmente inútil. Sabia disso? Era uma pessoa que estava abandonada por aí. Aí esses dias estou ali passando, de repente no story, né? Quando eu vejo lá, quem que tá dentro do estádio de futebol, hein? Quem? Aquele mesmo amigo que criticava e falando tanto sobre aquilo. Só que o que eu percebi? Do lado dele quem estava? Uma pessoa com blusa e camisa de futebol que era amigo dele. Amigo dele. Então, olha o que a gente tem que aprender com isso. Se você, só de andar com uma pessoa que vai no estádio de futebol, você já começa a ir contra as crenças que você tem, você já parou para pensar o inverso? Se você andasse com pessoas que fossem mais prósperas e que alcançassem itens que você gostaria, será que isso não mudaria você? Posso dar? Por quê? Você vai tendo contato com um outro nível de consciência. Bom dia, Joinville Altos, tudo na paz? Tamo junto na Paraíba, hein? Percebeu como que acontece? E aí eu quero te abrir ainda mais a consciência. Se você acredita que se você ficar comigo todos os dias e me acompanhar, você vai se tornar um pouco mais Luiz? Legal, né? Concorda com isso? Acredito que sim. Agora, você já parou para pensar no dano que um Big Brother, que uma novela, que um jornal, que um Datena da vida pode fazer com você? Diariamente, você acompanhar, observar, estar ali de frente com uma televisão que está pingando sangue, e você vê risco em todo lugar, e você passa a ter medo de tudo, que o tempo todo ocorre um sequestro, acontece um problema. Isso pode mudar você? E aí a pergunta que eu te faço é exatamente essa. Como você gostaria de estar? São as pessoas às quais você deve andar. Pegou? Da forma a qual você gostaria de estar, pense nas pessoas às quais você deveria andar. Se você não filtrar isso, você não vai ter contato com um tipo diferente de consciência. Você já viu quando você tem um problema e você não sabe como agir nem reagir? Olha a Daniela aí, que legal, ó. Com certeza muda tudo. Eu nem vejo jornal e minha TV eu tirei até a antena. É isso aí, Daniela. Parabéns. Porque o que acontece?
A cada momento que você está exposto, igual aqui agora, o que eu estou falando para vocês aqui agora, você pode até falar assim, Luiz, eu discordo disso, ou eu concordo. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter mais atenção para os itens que eu te falei agora. E você vai começar a perceber, porque simplesmente eu imputei uma sementinha em você, chamada consciência, a qual ela está colocando para você que você tem que filtrar tudo que você faz, o lugar que você vai, como é o seu carnaval. Sabia disso? Tem gente que no carnaval a pessoa faz questão de sair para beber, para correr, para fazer aquilo tudo, para vou ter outras relações, tem a galera promíscua aí. E sabe o que acontece? Você estar naquele ambiente vai mudar você. Vai mudar você. E aí volta a te perguntar, você já parou para pensar sobre o ambiente da sua empresa? As pessoas que estão ali estão em aprendizado contínuo, ou as pessoas que estão ali, uma está trazendo a outra para um local mais pesado, para uma competição que não é saudável. Só para você ter ideia, né? A Yasmin tá com a gente aqui, ela é minha vendedora. Bom dia, Bruno Paixão, tudo na paz? A Yasmin tá comigo aqui agora, semana passada, e ela pode confirmar, não sei se ela tá ainda. Ela semana passada chegou para um outro colaborador meu, chegou para ele, ela estava atendendo uma pessoa para fechar um negócio, fechou o negócio, mas no meio do caminho assim ela percebeu que o cliente era de outra pessoa, porque ela estava atendendo a mulher e o marido que tinha comprado o carro que ia dar na troca com a gente tinha sido atendido por outra pessoa. E ela virou, e aí Luiz, o que eu faço? Aí eu perguntei para ela, você conversou com o seu colega de trabalho? Aí ela virou, conversei. E o que ele disse? Que eu posso atender. Eu falei, você está autorizada, você está permitido, você está liberado. Agora olha que interessante, será que você consegue construir um ambiente desse para o seu time, igual a Daniele vendedora aqui, né? Onde você livremente percebe que um colega seu está uma semana atendendo uma outra pessoa e é a mulher do seu cliente, mas você percebe, cara, eu tô tranquilo, pode atender, tem mais cliente. Só para vocês terem ideia, olha o Silvio Augusto aí, nosso clientaço aí também, tá aqui conosco. Olha só para vocês terem ideia, que interessante. Essa parceria é tão grande e é tão gostosa que ela acaba gerando um cenário de abundância, um cenário de segurança, que esse cliente ele pode até comprar com o Yasmin, mas tem diversas outras pessoas que podem voltar. E aí o que eu quero trazer para você é acima ainda. Sabe o que faz um cliente voltar e ser atendido por outro vendedor e comprar? É o peso da sua marca. É o peso da sua marca. A sua marca é que realmente vai determinar, vai trazer e vai mostrar que ali podem estar. Mas o que faz a marca ser forte? O time ser forte. Mas quem seleciona o time? O líder. Então, se você não lidera com qualidade, você não tem esse pensamento e não entende isso, algo muito simples vai acontecer. Você jamais vai conseguir performar mais. Bom dia, Luizão ZR Automóveis, tudo na paz? Ó, se suas palavras foram verdadeiras, que eu acredito que seja, que você é um cara fera, eu fiquei simplesmente lisonjeado, tá? E tô aqui agradecendo publicamente, mas a melhor forma de te agradecer é entregar um conteúdo de verdade lá no Auto Show Experience, tá? Tô te esperando 21, 22 e 23 de abril, ok? Então, ó, todos nós que somos líderes que estamos aqui, como o ZR, o Bruno, a Daniele, se você acha que você tem que ser dono de alguma coisa para ser líder, esquece isso, você é dono da sua carteira de clientes. Então, voltando, a sua marca é forte porque você tem um time forte e porque, primeiramente, a raiz de tudo isso é você ser um líder estratégico, onde você seleciona pessoas as quais têm os mesmos valores que o seu. E quando isso acontece, é muito simples. As coisas vão caminhando para a mesma direção. E você tem que saber fazer uma contratação e alinhar tudo isso, ok? Então, ó, é muito bom, muito gostoso e muito prazeroso estar num ambiente desse, onde o desafio é quem vai ser mais saudável do que o outro. É onde as pessoas estão, entre aspas assim, né? Tem aquele sentimento de competição, você tem que mostrar os números. Mas o objetivo não é na prática superar o outro, é superar a si mesmo. Porque quem vence a si mesmo não perde para ninguém. Quem vence a si mesmo não perde para ninguém. A minha briga um pouco com uma galera aí do curso gravado é o quê? Quando você tem um curso gravado, se você fez bem, se você não fez, amém. Mas quando você trabalha com mentoria, você tem que olhar para minha cara de novo e virar para mim e falar assim, Luiz, não tem aquele exercício que você me passou? Eu não fiz. Então olha que interessante. Por você, quando está numa mentoria, você não faz só por você. Você faz também pelo seu compromisso que você tem com o outro. E isso é que te muda. Sabe por quê? O que altera de verdade o resultado
é a execução da tarefa. Se você não executar a sua tarefa, o resultado não vai mudar. Se você não metrificar e entender a qualidade da sua tarefa, não vai mudar. Seu 2023 não vai ser diferente se você pagar uma série de coisas para as outras pessoas fazerem. Outra coisa que eu trago lá dentro, que eu trago com muita qualidade, você deve ter um time interno de marketing. Para com essa história, assim, eu não tenho nada contra quem tem agência, pelo amor de Deus. Mas uma agência, o objetivo dela é ter um máximo de pessoas segmentadas em diversos públicos diferentes. E aí o que acontece? Ela não consegue extrair a essência do seu time. Ela não consegue saber aquele depoimento que foi massa. Aquela entrega que o cara falou algo essencial. Ele não trouxe hora nenhuma isso. Percebeu? E aí o que acontece? Fica algo descolado ou então igual para todo mundo. E a sua autenticidade é o que te faz vender mais. Por que você vem aqui quando você está comigo aqui, diretamente no Luiz Oliveira Oficial, você tem algo, às vezes você não consegue encontrar outro lugar? Porque eu realmente busco de fato fazer algo autoral. Algo que eu trago meu para vocês aqui com alegria e com o maior objetivo, que é transformar o nosso mercado e criar esse movimento. Aonde, uma das coisas que eu quero puxar aqui agora para dar sequência ao nosso assunto, é quando o seu inimigo, na maioria das vezes, é quando você está se comparando com os demais. Aonde tem gente focada em simplesmente parecer grande, sendo que no final das contas nem é isso que ela precisa e nem é isso que ela busca. Sabia disso? Como é que é aquela história lá? Tem muita gente que está comprando com dinheiro que não tem, uma coisa que não precisa, para mostrar para quem não gosta. Tem muita gente nesse jogo do carro que chega pra mim e eu acho interessante isso. Quantos carros você tem no estoque? Olha que interessante, olha a pergunta que eu escuto. Quantos carros você tem no estoque? Aí eu fico pensando assim, que diferença faz a quantidade de carros que tem no meu estoque? Não, eu tenho um estoque de 10 milhões, eu tenho um estoque de 20 milhões e, sinceramente, qual a transformação que você gera para o seu cliente? Ela depende do produto que você tem? O produto é uma parte da experiência do cliente e muito importante. Você saber selecionar o seu produto realmente é muito importante. Agora, de verdade, sinceramente, eu estava na sala de casa com a minha esposa, lá em 2014. Quanto que era meu estoque? Qual que era o valor do meu estoque? Foi isso realmente que fez a diferença? A credibilidade, ela faz todas as coisas acontecerem. A marca, a honestidade, a verdade, a transparência, quem você é como líder, como homem, como vendedor, como pessoa decente, transparente, que não se entrega por grana. As pessoas percebem isso, elas sentem isso. A verdade vende mais. A verdade vende mesmo e faz as pessoas retornarem. Então assim, sai dessa ilusão onde a sua briga, a sua guerra é com o outro, é com o mercado, é com o banco, é com o governo. Vou revelar agora. O seu maior inimigo é o seu ego. O seu maior inimigo é o seu ego. Quem está matando e arrebentando a sua empresa é o quanto você está achando que você tem que ser grande e aparecer para os outros e para os demais. A quantidade de vezes que eu já chamei, que pessoas me convidaram, pô, Luiz, você não vai abrir a loja de tal cidade, vão abrir em outra. Não, porque eu estou exatamente do tamanho que eu entendo que é necessário para eu atender o país inteiro. O país inteiro. E sabe o que é interessante? Eu não sei se você me segue ainda no YouTube, mas sabe o que eu percebi? Olha como é que as coisas são formadas. Todo mundo chega pra gente e fala assim, olha, vou te entregar uma maneira de fazer isso e aquilo. E o que eu pensei? Cara, o que independente de eu ver ou não no YouTube, eu entendo e acredito, e é a minha verdade, sobre como eu apresentaria um carro e como eu faria. Vai lá agora. Melhor, depois que eu terminar a live, né? Bota aí, Luiz Oliveira Oficial com 2 L's no final, lá no YouTube. Coloca lá, youtube.com/Luiz Oliveira Oficial com 2 L's no final. Arroba, né? Arroba Luiz Oliveira Oficial com 2 L's no final. Você vai ver a minha demonstração de carro. E sabe como é que eu faço? Eu mergulho dentro da multimídia, dentro do computador de bordo. Por quê? Olha o que eu pensei. Cara, já sei. Eu vou fazer a experiência do cliente ser perfeita, para quando ele estiver comigo, ser só uma parte boa de encantamento. Mas a parte técnica, eu já deixo gravado para ele. Sabe o que aconteceu? Vendi um carro de 800 mil, uma Discovery, para o interior de Minas. Sabe o que aconteceu? Vendi um carro para Goiás. Vendi um carro de um cara que veio de Amapá ou Macapá. O cara veio buscar o carro que queria voltar dirigindo. Sabe por quê? Eu fui lá e entreguei a minha verdade. E a verdade vende tanto que a pessoa falou assim, cara, olha que maneiro esse cara.
E sabe o que eu digo no vídeo? Eu não digo que ele vai ser atendido comigo. Eu digo para ele entrar em contato com o meu time. Só que depois que ele compra, ele vem me agradecer. Sabe o que acontece quando você se torna um líder estratégico? As pessoas falam assim, me passa um contato de um vendedor seu para eu comprar contigo. Hã? É isso. É isso. Ele percebe que por quem você é, o seu time ele não pode ser um nível abaixo. Ele não pode ser pessoas menores. Ele entende que existe uma congruência. Sabe o que vendeu esses dias dentro da minha empresa? Loucura isso, loucura. Eu estou passando para vocês entenderem o nível da importância de você ser estratégico cada dia mais. Tem um quadro de missão, visão e valores. A esposa do cara bateu foto daquele quadro e disse assim, marido, estamos no lugar certo. Olha isso, olha o quanto isso vende. Então, eu estou trazendo isso porque se você não ficar atento ao seu ego, ele vai te engolir, ele vai te atrapalhar. Você vai se ocupar com coisas relacionadas a outras pessoas. Algo que é muito comum. Algo que é muito comum. Infelizmente, né, ou felizmente aqui na cidade, tem diversas pessoas que tentam copiar várias coisas que a gente faz. E recente eu passei na porta de uma loja e o cara tinha me ligado. Ó, já viu como é que minha loja tá, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, né, é gostoso, né, eu tenho muitos anos de carro, então a gente acaba brincando com o outro. E na hora que eu passei na porta da loja dele, sabe o que que tinha? Os mesmos carros que tinha na frente da minha. Acredita nisso? Os mesmos carros, inclusive 0 km. Olha isso. Só que sabe qual que é o mais interessante? Quando você simplesmente copia o que você vê que a outra pessoa faz ali, você não entende a essência. Você não entende o porquê que a pessoa chegou até ali. Então, por exemplo, ele comprou um dos carros 0 km, crendo que se eu comprei é o que vende. Só que eu, na verdade, não compraria. Só que eu peguei na troca. Olha só que louco. Olha só. E todas as vezes que as pessoas veem carro 0 km lá, pronta entrega, ela entende que aquilo lá pode ser estoque, mas na verdade é entrega. E aí quando vê um carro repetido, entende que deve ter estoque, mas eu não tenho. Percebeu o perigo e o risco? Então, por isso que você deve ter uma conexão cada vez mais forte consigo mesmo. Olha só o que o Bruno Paixão fala ali, ó. Muitos desconhecem a diferença entre preço e valor. Isso aí, Brunão. Olha o Eduardo aí, o que tá falando aí. Davi, em seu leito de morte, chamou Salomão e seu filho, e um dos conselhos foi, compra a verdade e não a venda. Se você for pegar ali em Provérbios, né, o tempo todo é paulada sobre isso. E uma das verdades que eu acho interessante é que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então assim, eu respeito a sua religião, independente de qual ela seja, mas se você não tem temor a algo maior, algo que realmente esteja te acompanhando de perto e cuida de você e te orienta, é muito difícil você desempenhar o melhor. Porque sem, de alguma forma, você ser vigiado, o seu desempenho cai. Porque você não tem para quem entregar. Então, da mesma forma que no seu time existe o líder e existe o gerente, que é o líder dos demais abaixo, essa gerência que cobra e treina, ela faz toda a diferença para que o seu time performe. Já viu quando você está lá trabalhando e de repente vem o seu vendedor e fala assim, ó, a Turquia tá ganhando de Marrocos no meio da Copa do Mundo? Aconteceu isso aí? Escreve aí pra mim, sinceramente, aconteceu ou não aconteceu? Se aconteceu é porque você tá vendo seu vendedor distraído. Agora, você já pensou você ter uma liberdade, construir um time ao ponto do seu ego não te atrapalhar? Como assim? O seu time perceber, não que você seja bonzinho, mas que você seja justo. E ele possa se abrir com você e falar assim, cara, dia tal, item tal, pô, eu gosto tanto disso e disso, você me dá folga para eu fazer isso? Para eu realmente me distrair e divertir aqui? E aí eu te pergunto, o que você faria? Será que seu ego ia te levar ao ponto de você simplesmente matar essa relação? E dizer assim, cara, você não pode de jeito nenhum. Para que você vai fazer isso? Olha o horário de trabalho, olha o que a gente combinou e acordou. E aí você ignorar a individualidade da pessoa? Então assim, o seu ego pode fazer isso. Inclusive você desligar uma pessoa pelo motivo errado, ok? Então, ó, trazendo aqui pra gente poder aprender bastante, mais uma vez sobre o ego aí, só pra gente entender. Quantas pessoas você já quis ajudar e elas não aceitaram porque não tinha consciência dos próprios problemas? Olha o que o ego faz. Você já pensou e já tentou ajudar alguém e essa pessoa, hora nenhuma, te ouviu. Você chega para a pessoa, sabe o que você precisa?
você precisa desse remédio. E a pessoa vira pra você e fala assim, mas eu não tenho defeito nenhum. Eu não tenho problema nenhum. O que é isso, ó? Ego. Quanto maior o seu orgulho, quanto maior o seu egoísmo, quanto maior o seu ego, menos você ouve. Quanto menos você ouve, menos humilde você é, menos você aprende e mais distante do resultado que você tanto busca. É bravo isso. Porque assim, todo mundo vive dentro da sua própria garrafa. Tá vendo o André Hipólito aí, ó? Cara excelente. Bom dia, doutor André. O André é um treinador. E olha que legal. O André é um treinador. Cada dia que passa ele posta mais fotos treinando concessionárias presencialmente, vivendo ali o dia a dia dos caras. E sabe o que ele tá fazendo? Ele vê uma live do Luiz Oliveira e ele entra aqui. E sabe por que ele entra aqui? Porque ele é humilde. Porque ele quer aprender. Que ele sabe que pode ter algo de valor que saia daqui. E aí tem muita gente. Bom dia, doutor Hildo. Bom dia, André Hipólito, Carvalho, Nuti. E aí o que acontece? O cara que às vezes está lá em cima, e como o resultado dele chegou, o que ele pensa? Eu não tenho mais nada para aprender. Eu já ouvi de pessoas o seguinte, como é que fala? Para que eu vou pagar para alguém me ensinar o que eu já sei? Nossa! Que pancada, hein? Que pancada, hein? Já pensou? Como que seria você acompanhar e conviver com isso? A vida vai perdendo a graça, vai perdendo o sentido e vai perdendo a razão. Porque a evolução contínua é o que realmente vai fazer com que você descolhe do mercado. Sabia disso? Olha que interessante, né? O tempo todo aparecem redes novas. E tem muita gente que começou a desempenhar melhor no Instagram agora. Só que quando que o Instagram abriu? Pô, sei lá, 2017, 2014, não tenho noção do tempo. Só que eu te pergunto, você tem a sua conta no TikTok? Você já tem a sua conta no LinkedIn? Você já tem a sua conta no Kawaii? Tudo isso está aberto aí, tudo isso vende. Você sabia que uma das formas para você atrair o seu melhor e a pessoa mais interessante para a sua empresa é você ter uma conta no LinkedIn no qual você publica a transformação com seus clientes? E aí sabe o que acaba eu recebendo? Eu recebo pessoas que falam assim, cara, abriu vaga, me avisa, eu sempre quis trabalhar com você. Olha isso. Por quê? E aí eu pergunto para a pessoa, tá, mas o que te trouxe ver a Luiz Intermediações como um local interessante para você trabalhar? Pô, cara, porque o que vocês fazem com as pessoas e a quantidade de pessoas que já me indicaram para comprar contigo é imenso. Olha o Bruno Paixão ali chamando legal, olha. Vê o exemplo da Beloscar, sempre em busca de melhoria e desenvolvimento, enquanto os nossos amigos transbordam. Olha que legal. Não é interessante isso? É claro que é. É igual agora, né? A gente está diante aí da Sebrave. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a Sebrave, mas ela é uma associação brasileira de repassadores. Ela está tentando normatizar de alguma forma para que a gente tenha um grupo, olha que interessante, um grupo e um ambiente de segurança para os repassadores. E o que é o mais interessante que rola lá dentro, que hora nenhuma a associação me chamou para isso. A troca de informações. Eu tô lá, o Nava tá lá e a gente consegue se proteger. E principalmente informar aquelas pessoas que estão trabalhando errado no mercado. Agora já pensou você trabalhar num ambiente, ali é um ambiente que você protege repassadores. Qual o ambiente hoje que protege nós revendedores? Né? Que você possa ter um acompanhamento com exercícios diários para você conseguir fazer o seu time acelerar e obviamente você se tornar um líder estratégico logo. Sendo uma pessoa que já alcançou lá. Pegou? Então assim, essa entrega, essa força, esse desejo, cada vez é melhor a partir do que você pode fazer. Olha aí, doutor Dalmoro, aí ó, Pemavel também faz um trabalho excelente, segundo maior case do Sul. É, isso aí. E aí volta para aquele ponto, ó, pra gente ficar muito atento, que eu acabei de revelar que o ego é o nosso maior inimigo. Cuidado que a gente tem que ter exatamente esse. Quem compara, para. Quem admira, mira. Então, Pemavel, vai lá, entende os caras, participa e fala assim, cara, que lindo, que trabalho incrível. Chega lá no cara lá da Beloscar, pô, que trabalho incrível. Mas cuidado na hora que você começa a trabalhar algum tipo de ranqueamento. A gente não tá, como é que fala? Numa competição aqui extrema. O que a gente veio aqui é para viver o melhor que a gente pode com o nosso propósito aqui nessa terra. Entendeu? Quanto mais próximo você estiver daquilo que você tem prazer em fazer, esse é o melhor. A gente tem que aprender cada vez mais a curtir o caminho. A curtir o caminho. E não simplesmente o destino. O meu objetivo é vender 1000 carros. Eu quero chegar a 100 carros. Você ter esse objetivo não é errado. É bom que você vá alterando e alternando a sua empresa.
Mas na hora que você tenta assim, eu quero ser fulano, eu quero ser ciclano, cuidado. Porque você não sabe os bastidores do que ele vive, do que ele precisa passar para viver, para chegar àquele ponto. Então, o ego é o seu maior inimigo exatamente nessa opressão danada, que você entra numa competição, às vezes até sem sentido, onde não tem ninguém disputando com você. E você não para de colocar carga e serviço em cima disso. Ok? Então, assim, eu quero trazer aqui, né, uma frase aqui muito clara e alguns itens aqui importantes para a gente poder ir caminhando, que eu gosto de separar o seguinte: o que impede as pessoas de terem consciência plena daquilo que elas estão fazendo é a falta de empatia e caráter antissocial. Isso é muito comum com uma pessoa que tem um ego muito grande, com uma pessoa que vai se distanciando. Sabia disso? Você já percebeu isso? Existem pessoas que se acham tão melhores, tão melhores, tão melhores, que vão se separando. Não é nem que você começa a, vamos dizer assim, a filtrar. A pessoa vai evitando o ambiente, vai evitando tudo. E aí o que acontece? Não existe consciência plena quando você não tem empatia e você começa a ter um caráter antissocial. Porque o que faz você verificar é a checagem daquilo que você acredita. Então, quanto mais próximo você vai ficando com as pessoas, você vai percebendo nelas aquilo que realmente as falta. E você pode cobrir isso com uma qualidade do mercado que você talvez não tenha percebido e não tenha entendido, ok? Outro ponto para trazer clareza aqui, as 4 armadilhas do ego aí. 4 grandes armadilhas do ego. Arrogância e prepotência. Então, antes de fazer algo, você já acreditar que você pode fazer. Arrogância na sua maneira de agir. Vaidade, ser extremamente vaidoso. Aumentar, subir seus custos a troco de manter uma aparência desnecessária. Tá? Outro ponto, atalho. Uma coisa que a cada dia que passa, que eu fico muito feliz com essa parte da internet, né? Vamos colocar assim. Se você for parar para pensar, eu já entrei em algumas lives e talvez você fique assim, pô, caraca, Luiz, né? Eu tô te acompanhando tem tempo, olha a quantidade de seguidores que você tem e tal, e por que tem tão poucas pessoas aqui na live? Cara, eu tenho que assumir que uma das coisas que eu tô aprendendo a fazer é vender aqui. Porque no final das contas, o que eu sei fazer é muito offline. Então eu tô aprendendo. Agora, é muito interessante quando você entra em live que tem mais de 100 pessoas e quando você vai olhar ali na live, só tem bot. Só tem bot. Você já viu isso? Um monte de perfil sem foto, com nome muito esquisito, e quando você clica para abrir, não tem nenhuma publicação, não tem nenhum seguidor e também não tem e não segue ninguém. Olha que loucura. Então, assim, o que eu quero trazer para você é o quê? Cada um de vocês aqui são sementes novas que estão trazendo lucro e liberdade para o mercado de líderes estratégicos. Então, assim, a minha preocupação não é em quantas pessoas estão aqui, porque se eu passar a fazer uma live só a partir do momento que tiver 100 pessoas, significa que eu ignoro o William Campagnoli. E eu não ignoro. Eu me importo com ele. É um cara que com certeza daqui a pouco vai estar comigo. O ZR, o Luiz, é um cara incrível. É um cara ótimo, conhecido de verdade. E ele me disse umas coisas que eu gostei bastante. Ele falou, rapaz, você é mais alto e mais forte do que eu imaginava. Achei até divertido. Mas igual o Michel tá falando ali, ó. Tá cheio de gente com bot, com um atalho, né? Olha, ó. É raro, mas acontece muito, né, ô Michel? Então, assim, você entra na live, cara, você vê um monte de bot. Aí você fica assim, pra que estão fazendo isso, cara? Pra que estão fazendo isso? Aí volta de novo. Percebeu como é que o ego te atrapalha? Porque aí você começa a fazer pra aparentar. Gente, não tem mais pessoas aqui, porque eu infelizmente e humildemente, eu tô aprendendo a trabalhar com digital. Eu sei te transformar num líder estratégico, eu sei como fazer uma cultura da empresa, eu sei como organizar seus processos, eu sei como te acompanhar, te mentorando, que eu faço isso há mais de 2 anos. Agora, o que eu não sei vender no online. Eu tô aprendendo, simplesmente tô aprendendo. E aí o outro ponto do ego, o que ele faz? Zona de conforto. Ele chega com você e vira para você e fala assim, olha, você não precisa de mais nada, você está muito bem aqui. Está muito, muito, muito bem aqui. Essas pessoas que estão aí fora não sabem nada próximo ao que nós sabemos. E aí o que você faz? Você faz uma caminha, fica ali quentinho ali dentro. Esses dias eu estava na escola dominical, né, que eu sou professor também na igreja presbiteriana, e é muito legal porque na hora que eu estava lá falando com o pessoal, e eu fui tentar demonstrar o que é uma zona de conforto. Então, quando eu era mais novo, eu tinha uma prima minha, que ela cresceu na roça mesmo. E lá na roça, ela tinha
não sei por qual razão, né? As vacas lá, os animais, todos iam exatamente no mesmo lugar. E tinha um buraco assim onde todos eles defecavam naquele ambiente. E a gente novinho, né? Eu tinha 6 anos, 7 anos, 9 anos, sei lá, 8. E aí eu tava passando férias na casa dela. E ela foi, tipo assim, me mostrar pra tirar onda. Olha o que eu faço. E ela entrou naquilo. E aquilo ali, cara, é doideira, mas ficava até borbulhando, ficava subindo fumaça. Subindo fumaça. De tão quente que aquilo tava. E quando ela entrou lá, ela ficou de uma forma muito interessante, mostrando, né? Olha só, Luiz, eu tô aqui dentro, tal, nossa, tá quentinho, tá gostoso, vem. E a zona de conforto é exatamente isso. É quando você tá imerso numa merda quente, a qual você mesmo se colocou, e você fica chamando os outros pra ir pra lá. Sabia disso? A zona de conforto é como se fosse um poço de merda quente, onde fica tão confortável, tão gostoso e quentinho lá dentro, que você fica chamando os outros pra ir pra lá. Então, assim, eu quero que você entenda o seguinte, que não há arrependimento após o treino. Sabia disso? Não existe um arrependimento pós-mentoria. Se bem que mentoria não acaba, né? Não existe arrependimento após uma live comigo. Não existe um arrependimento depois de você ter aprendido algo que te empurrou para você ser além e melhor. Já viu de manhã, quando você deita e tá lá na sua cama direitinho e toca o telefone? Tem que ir pra academia. E aí o que você faz? Você não vai. Quando você não vai, você se arrepende? Sinceramente, quando você não vai, você se arrepende? Claro, você perde o ritmo, perde a dieta, você perde o estímulo até mesmo de comer melhor, porque você já não foi na academia mesmo, você vai relaxando. Tudo em troca do quê? Do conforto. Agora, você já parou para pensar que quando você levanta, mesmo sem vontade, você vai na academia, se sente mais forte, se sente maior, consegue malhar, o que acontece? Caraca, ainda bem que eu vim. Mesmo sem vontade, ainda bem que eu vim e que eu tô aqui. A pergunta que eu te faço é essa. Existe arrependimento após o treino? Não existe. Olha que interessante que o Márcio colocou aqui, ó. Garçom do semáforo de Itajaí vende água no semáforo vestido de garçom. Coloquei um adesivo na garrafinha de água com um Pix, QR Code, o cliente paga e pega quando chegar em casa. Aí, ó, eu pago quando chegar em casa. É isso aí, tá vendo? Olha só. Olha o Júnior. Eu voto no futebol e tenho 99. Estou procurando mais 10. Você pode votar em mim, por favor? O que é isso, Júnior? Pô, rapaz, a gente tá aprendendo aqui. Estamos num ambiente de aprendizado aqui. Mas vamos lá. O Júnior, eu pensei que tivesse contribuído com a gente. Então, pegaram aí? Então, para fechar, ó, pra gente aprender, entender de forma prática e rápida, tá? Você só vai ter aquilo que o seu ser é capaz de fazer. Vou repetir de novo. Você só vai ter aquilo que o seu ser é capaz de fazer. Então preocupe-se de verdade em ser. Porque tem muita gente comprando aí uma aparência ou algo que seja bonitinho para os demais, que seja mais pop, tudo. Mas no final das contas, você só vai ter e vai conseguir manter aquela high performance a partir do momento que você for um líder estratégico, a partir do momento que você for alguém que esteja baseado em princípios realmente vencedores e conseguem transformar o seu time e fazer com que sua marca vá além. Claro, se você precisar de auxílio, se você quiser estar mais em contato comigo, mais próximo, que nós tenhamos compromissos juntos e que eu possa de verdade mostrar para você o meu melhor, vem comigo, me chama agora, manda no direct M2L, que eu vou ter a maior alegria em te receber o seu time de vendas também, para a gente poder lucrar e ter liberdade simultaneamente. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E lembrando que o tempo está passando. Infelizmente, o que eu posso fazer aqui para poder te trazer urgência é muito simples. Hoje pode ser o seu último dia aqui. E se fosse, valeria a pena? Um exercício que é muito legal que eu gosto de fazer é o seguinte. Se o seu dia de ontem, imagina que fosse no trabalho, né? Se um dia seu de trabalho, você aguentaria repeti-lo mais quantas vezes? Se você tem odiado a sua rotina e o seu dia, tá tudo errado. E você precisa de ajuda para sair daí. Tá tudo errado. Você não pode permanecer fazendo isso. Porque as pessoas percebem o quanto você talvez não goste e não curta aquilo que você está fazendo. Bom dia, Dr. Lucas. Tudo na paz? Bom dia. Pegou? Então, assim, se você não está aguentando repetir a sua rotina, isso é muito grave. Você está doente e está viciado em algo que é ruim. Só que as pessoas notam, percebem, e isso pode simplesmente acabar quando você menos imaginar ou quando você simplesmente parar de vender. Pegou? Então, se você quer realmente performar
acima do mercado e conseguir construir uma rotina saudável e processos saudáveis para o seu time, vem comigo, vamos junto. Eu tenho certeza que vai ser excelente, a gente vai aprender demais e vamos, claro, né, mudar de uma vez por todas dessa história aí de você só descansar depois que você aposentar. Esquece, é lucrar, descansar, ter liberdade para fazer o que você quiser e achar melhor com o seu time e a sua marca tocando isso. Mas se você não fizer isso de forma estratégica e construir, inserir sementes para que isso ocorra agora, no futuro não vai acontecer. Combinado? Um abraço, indiquem e mandem essa live para o máximo de pessoas e obrigado pelo seu tempo. E semana que vem, quinta-feira às 7h40 da manhã, estaremos juntos mais uma vez. Valeu!